quem conhece pela primeira vez os arautos do Evangelho, com frequência se pergunta: qual é a origem de tudo isto? E logo em pouco tempo, se ele indagar, chegará à conclusão de que tudo provém de Monsenhor John. Mas quem já conhece Monsenhor John, também às vezes se pergunta: qual é a origem deste homem extraordinário chamado Monsenhor John? E é justamente disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Monsenhor John sempre era muito zeloso, muito ocioso em reconhecer, em restituir àquele que considerava seu pai, seu mestre, seu guia e sua causa, Plínio Corrêa de Oliveira. De fato, o senhor Dr. Plínio Corrêa de Oliveira foi o pai e mestre de Monsenhor John. Quando ele, na sua juventude, procurava alguém que fosse desinteressado, alguém com o qual ele pudesse se unir para uma verdadeira restauração do mundo. Rezando noites e noites adentro, ajoelhado sobre sua cama, uma Ave Maria atrás da outra, ele vislumbrou aquele que seria seu pai espiritual. De fato, ele viu um bulto de um homem com uma túnica e uma grande capa branca que em certo momento se encontraria com ele. Aparece a silhueta de uma pessoa e diz: esse aqui, tem que ser esse aqui. Eu rezava para conhecê-lo. Tudo aquilo que Monsenhor fazia, enquanto formador, enquanto fundador, enquanto pai, enquanto mestre espiritual, tudo era fruto de uma mesma raiz, de um mesmo episódio. Qual que era esse episódio? Uma graça que ele recebeu em 1956, quando ele se encontrou por primeira vez com o senhor Dr. Plínio. Me convido para a Igreja do Carmo no dia 7 de julho de 1956. Eu fui à Igreja do Carmo, que era o começo da novena de Nossa Senhora do Carmo. E assistindo em silêncio, aquele silêncio no meio da música, ninguém dizendo uma palavra, quando de repente apareceu no fim, sentia no fundo da minha alma, disse: esse é o homem que vai tomar conta do mundo, esse homem que vai reformar a face da terra. Depois de conhecer o Sr. Dr. Plínio, a vida de Monsenhor João mudou completamente. A partir desse momento, ele já teria um mestre a que seguir. Mas esse relacionamento de alma não era um relacionamento comum. Sobretudo, quando Monsenhor João, no ano de 1965, leu um livro que marcou a sua vida, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grião de Montfort. E lendo uma frase do tratado, que a única postura normal nossa em relação a Nossa Senhora era de ser escravo, porque ela é isto, ela é aquilo, e o escravo isto, e o escravo aquilo. Eu disse: mas isso aqui está feito e escrito para explicar qual é o relacionamento que nós devemos ter com Ele. E eu me lembro que foi uma injeção de graça, que eu parei de ler o tratado, peguei uma folha de papel e escrevi a ele uma carta pedindo a Sagrada Escravidão. Então Monsenhor João apresentou essa proposta ao Sr. Dr. Plínio, mas o Sr. Dr. Plínio pediu um tempo para estudar essa questão, pois ele desejava ver se esse tipo de entrega estava de acordo com a doutrina católica. Por fim, o Sr. Dr. Plínio viu que aquela proposta estava inteiramente de acordo com a doutrina da Igreja e a cerimônia ficou marcada para o dia 18 de maio de 1967. Tal foi o entusiasmo e o interesse demonstrado pelo jovem João Clá, pela pessoa de seu mestre Plínio Corrêa de Oliveira, que, enquanto o Dr. Plínio fazia reuniões de formação para os mais novos da sua obra, Monsenhor John preocupava-se por indagar a Dr. Plínio a respeito da sua missão, a respeito dos dons que ele sentia em si, colocados por Nossa Senhora para o cumprimento dessa mesma missão, de tal forma que Dr. Plínio declarou que Monsenhor John, na sua juventude, tinha sido para ele um auxílio para explicitar a sua própria vocação. São João da Cruz tem uma afirmação que aquilo que nós amamos, nós nos tornamos semelhante àquilo. E ele diz com as palavras assim, que quanto maior a identidade com
quanto maior a afinidade, o amante vai se transformando no amado. E é isso que eu tive a oportunidade de perceber no convívio entre o Sr. Dr. Plínio e com o Sr. João Clark. E ele quis, por generosidade dele, por espírito caritativo dele, por apostolado dele, quis comunicar essa graça para os demais também. E já desde os primeiros anos da sua caminhada dentro da obra de Dr. Plínio, ele dedicou-se a que todos se entusiasmassem e compreendessem o exemplo vivo de santidade e de profetismo que era o Sr. Dr. Plínio. Quero ser como ele. Custe o que custar, eu quero ser como ele. Porque se nós que estamos aqui nos convencêssemos, nos compenetrássemos de que nós devemos ser como ele, e começássemos a rezar, a pedir, implorar graça no sentido de ser como ele, só isto era suficiente para girar completamente a face da terra. Gira. Ele fazia conversas, ele fazia apostolados individuais, ele fazia reuniões com grandes conjuntos que foram abrindo os olhos de todos seus irmãos para compreender que a grandíssima vocação contra-revolucionária que tinham recebido de Nossa Senhora estava plasmada por inteiro na pessoa do Sr. Dr. Plínio Correa de Oliveira. Dessa forma, Monsenhor John converteu-se dentro da TFP como que na alma e no coração que fazia vibrar de entusiasmo esses filhos espirituais e discípulos de Dr. Plínio por seu mestre. Bem, isso faz me lembrar o dito do Dr. Plínio, e não quero nem de longe dizer que eu seja esta figura, pretendo que todos os senhores o sejam, mas quando aparecer um discípulo perfeito, depois de determinado momento, vão reconhecer nele o que é a ação da graça e aí vão acabar seguindo os caminhos dele. De maneira que em poucos anos a TFP tomou outra fisionomia que caminhava desta vez sim à realização daquele sonho que Dr. Plínio tivera desde a infância. A fundação de uma verdadeira ordem de cavalaria. E nessa ordem de cavalaria haveria um fundador, haveria um pai, haveria um mestre que seria vislumbrado por todos como devia ser, como Nossa Senhora o tinha dado para cumprir essa missão. Mas, em certo momento, as cruzes começaram a se acumular sobre as costas de Dr. Plínio. Ele desejando que sua obra vingasse e desse tudo aquilo que Nossa Senhora queria, vendo que seus filhos muitas vezes não acompanhavam, ele viu que o melhor modo de conseguir isso era se oferecendo como vítima expiatória. Ele passou por doenças terríveis, como uma no ano de 67, que esteve presto de levá-lo à morte, e sobretudo de um grande desastre automobilístico no ano de 75, que o deixaria pelas próximas 2 décadas prostrado numa cadeira de rodas. Depois que isso aconteceu, os frutos desse sacrifício de Dr. Plínio se fizeram sentir, a obra de Dr. Plínio floresceu como nunca, e Monsenhor John, que tinha sido para Dr. Plínio, nos primeiros anos da sua vocação, como que uma verdadeira ovelha, em certo momento converteu-se para ele num cajado. Dr. Plínio dizia no fim da sua vida que Monsenhor John era para ele o bastão da sua velhice. E de fato, os extremos de cuidado, de zelo filial que Monsenhor John demonstrava por Dr. Plínio foram testemunhados por todos aqueles que eram membros da obra de Dr. Plínio. E, graças a Nossa Senhora, já recebi vários conselhos de Dr. Plínio, inclusive um foi na presença do Sr. João Clark. Então, já tem esse relacionamento bem antigo. Eu posso dizer que eu vi o que eu vou dizer aqui. E em 1982, participei do primeiro congresso de correspondentes esclarecedores da TFP. E era no auditório próprio de uma das sedes da TFP, o Auditório São Miguel. E foi logo depois, foi em outubro de 82, o Sr. Dr. Plínio estava caminhando os primeiros passos dele depois de um desastre que ele sofreu em 75. E ele entrou nesse auditório
ele entrou com muletas, porque até então ele usava cadeiras de rodas, e ele entrou com muleta. E ele ia olhando para todos, mas chamava muita atenção um que estava ao lado dele, que não conhecia, não sabia quem era, mas era um tal cuidado, um tão desvelo, assim, claro, próprio de uma pessoa que está caminhando com dificuldades com uma muleta. Então ele ficava, assim, como que quase que amparando. E na hora, eu pensei na hora assim, meu Deus, parece uma mãe dele, não é? Um filho, mas uma mãe. De tanta preocupação que ele tinha, assim, com o Dr. Plínio. E eu me lembro que com toda, assim, a vivacidade própria do seu João, na época, e também do espírito jovial dele, como que complementava o Dr. Plínio. Tanto que, quando nós terminava a reunião, nós corríamos para cumprimentar o Dr. Plínio e logo depois também era a primeira pessoa que nós queríamos cumprimentar, estar perto, era do seu João. De maneira que as contingências físicas não foram de maneira alguma um obstáculo para que o Dr. Plínio pudesse continuar a fazer seu apostolado, pudesse continuar com sua obra profética de guiar a opinião pública, com as maravilhosas obras, manifestos e tantas outras coisas que ele fazia para mostrar o caminho que a providência queria para aquele momento. E, assim, chegando no fim da vida, Dr. Plínio e Monsenhor João tinham se transformado num só coração e numa só alma. E era na pessoa de Monsenhor João que Dr. Plínio via claramente a continuidade da sua obra. Os últimos momentos de Dr. Plínio nesta terra, ele prostrado num leito de dor num hospital, foram uma manifestação escachoante do afeto e da gratidão que Dr. Plínio tinha por Monsenhor João. E ao mesmo tempo, Monsenhor João não deixava de manifestar a sua restituição e seu afeto filial, a sua gratidão por tudo que ele tinha recebido de seu mestre, de maneira que, na partida para a eternidade, Monsenhor João teve esse gesto impressionante que foi de abraçar o corpo de Dr. Plínio, esperando que quando a alma dele subisse para o céu, de alguma maneira passasse por si e pudesse lhe transmitir algo do seu espírito. De fato, foi isso que aconteceu. Como já vimos nos vídeos anteriores, em pouco tempo, aquele que durante 20 anos tinha sido uma ovelha daquele pastor chamado Plínio, que nos 20 anos seguintes tornou-se um cajado, finalmente tornou-se pastor de todos aqueles filhos que Dr. Plínio deixava sobre a face da terra. Ele mais faz com que ela esteja presente do que propriamente ele relata os fatos da vida dela. Era só ele começar a falar dela que as pessoas sentiam a presença dela no ambiente. Chegando diante dela, nós diríamos, mas nós conhecemos a senhora, porque nós convivemos com a senhora através da pessoa de Monsenhor.